Então, pronto. Então, vamos iniciar, então. Nalu, Cristóvão, João. Pronto. Estão havendo quórum regimental? Pois não, Nalu? Conselheiro Moleiro, como a conselheira substituta Maria está presente, poderia colocar meus processos no início e eu depois sair? Podemos inverter a pauta, né, Nalu? Obrigada. Então tá. Ok. Então, havendo quórum regimental, estando presente o douto Ministério Público, junto a este Tribunal de Contas, declaramos aberta a presente sessão da primeira Câmara deste dia 12 de março de 2025. Iniciamos por aprovação da ata da sessão anterior, não havendo manifestação, está aprovada. E, em face da solicitação da conselheira Nalu, perguntamos ao novo conselheiro Antônio Cristóvão e ao novo procurador, doutor João Isidro, se podemos, então, fazer a inversão da pauta, iniciando pelo processo número 14. Conselheiro Antônio Cristóvão, se está de acordo. Novo procurador, doutor João Isidro, perdão, inverti aqui a pergunta. De acordo, excelência. Pois não. Então, dando início à pauta, iniciamos pelo processo número 14, que tem como relatora a nova conselheira Nalu Maria, quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Gostaria de agradecer. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem. Legal. Então tá. Gostaria de agradecer para que a gente pudesse colocar primeiro a questão de processos. Então, o primeiro processo é o de apuração de responsabilidade. Responsável da Udélio do Nascimento Furtado, devidamente instruído pelo nosso Ministério Público, é o relatório. Obrigado, novo conselheira. Com a palavra, o novo procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, o processo 145.837, que visa apurar a responsabilidade do senhor Valdélio do Nascimento Furtado, prefeito municipal de Marechal Thaumaturgo, em razão do descumprimento às normas da resolução TCA número 87 de 2013, atinente ao 6º bimestre de 2023. A área técnica deste tribunal noticia que o gestor encaminhou os dados atinentes ao 6º bimestre de 2023, as informações contábeis, financeiras, orçamentárias, patrimoniais e operacionais da origem, de forma intempestiva. Regularmente citado, o prefeito alega que os autos não seguiram o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, e que a multa sugerida não decorre exatamente de violação literal da lei, mas de uma resolução do próprio Tribunal de Contas, a resolução TCA número 87 de 2013. Além disso, o gestor alega que não praticou nenhum ato com grave infração à norma legal ou regulamentar, de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nem causou prejuízo aos cofres públicos, nem agiu com dolo ou má-fé. Argumenta que o atraso ocorreu devido à implantação do sistema e-social lá no município, que necessitou de pessoas do setor de pessoal, de recursos humanos da origem, gerando um volume muito grande de trabalho para o setor. E, por fim, alega que existem julgados deste tribunal que flexibilizaram a aplicação da multa em casos semelhantes e pede que esse entendimento seja aplicado ao presente caso. Analisando os argumentos de defesa, a área técnica deste tribunal afirma que não houve descumprimento do rito processual, uma vez que o gestor foi regularmente notificado, teve oportunidade para o contraditório e ampla defesa, e que o artigo 39 da Lei Complementar Estadual número 38/93 confere ao Tribunal de Contas do Estado o poder regulamentar, ou seja, de expedir normas e instruções sobre matérias de suas atribuições,
como é o caso da Resolução 87 de 2013, que trata do objeto destes autos. Quanto às decisões citadas pelo gestor como paradigma em sua defesa, estas não guardam semelhança com os fatos deste processo, uma vez que se refere a dificuldades encontradas pelos novos gestores em razão da troca de gestão quando não são disponibilizados os documentos correspondentes. E sobre a implantação de uma nova estrutura administrativa com o advento do e-social, a área técnica do tribunal entende que a administração pública corriqueira é compelida a processos novos e que requer esforço para adaptação. Entretanto, a gestão do Executivo Municipal despendeu um tempo excessivo para os devidos ajustes e que os demais jurisdicionados cumpriram os prazos normalmente. Finalmente, que o objeto dos presentes autos não trata de dolo, má-fé ou dano erário, mas sim de descumprimento à norma regulamentar deste tribunal, que trata das informações contábeis, financeiras, operacionais e patrimoniais da origem. Com essas considerações, o Ministério Público de Contas, levando em conta também que a portaria número 17, de 30 de janeiro de 2024, prorrogou o prazo para a entrega das informações, dos dados atinentes ao sexto bimestre, de 30 de janeiro para 15 de fevereiro, e mesmo assim o gestor não enviou os dados tempestivamente, opina pela aplicação de multa ao prefeito, o senhor Valdélio do Nascimento Furtado, consoante autorização incerta no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal, dosada a critério do plenário. Este é o parecer, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, conselheiro Nalu, para conclusão e voto. Sim, presidente, gostaria de pedir desculpa à nossa Câmara, a primeira Câmara, mas eu com votos que estão com valores muito altos. Na sessão passada, foi 140 mil que nós dividimos em 4 meses que não foi encaminhado. Eu voto no sentido de que a gente possa discutir com a nova presidente do Tribunal de Contas, mas o Ministério Público mais a Câmara, a segunda Câmara, que a gente possa conversar um pouco sobre essa situação dessas defesas dos gestores. Semana passada, mesmo que a gente não aceite algum argumento de uma prefeitura não tem tido problema com o e-social, a gente viu que houve problemas. Tanto que vários prazos a nível nacional foram reformulados. E, sinceramente, eu estou com dificuldade de colocar mais multa, já que semana passada foi 140 mil em 3 meses. Então, esse é o meu voto. Então, o voto de Vossa Excelência é pela não aplicação? É uma aplicação de multa e mas assim, na verdade pode até ser a multa, mas é que eu queria antes conversar. Mas a resolução 87, nós não estamos aplicando multa? Eu vou mostrar. A resolução, ela é muito... ela não dá, ela já deu até 5 dias, ela já foi ter mais, mas mesmo assim eu acho que... O paciente só embaixo. Mas, Excelência, nós temos aplicado uma multa de 2.000 PF nesse atraso, né? Então, até haver uma nova alteração, talvez a gente possa fazer, depois fazer a revisão na hora que revisar para todo mundo, né? Então, vamos fazer assim. Eu vou retirar a falta e vou... Perfeito. Mas eu queria que o presidente retirar a falta com o compromisso do senhor, como presidente da Câmara, chamar uma reunião
da Câmara e a presidência. E o Ministério. Perfeito. Então, retirado de pauta e na ata a gente faz uma comunicação e uma solicitação que será encaminhada, então, à presidência para discussão, para que possa marcar a pauta. A gente encaminha a ata. Perfeito. E também eu já retiro o outro. O seguinte, né? Ok, então, retirado de pauta o processo 14 e o processo 15, passamos, então, ao processo 16, 133, 312, continua tendo como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. O processo 15, até eu gostaria de poder votar em bloco 15 até o 20. 22, né? 22, perfeito. Tratar de aposentadoria. Perfeito, nobre conselheira. Ouço o nobre procurador, doutor João Isidro. Senhor presidente, o processo 15 parece que foi retirado de pauta, né? O 14 e o 15, ambos então, foram retirados. Então é o do 16 ao 22, na verdade. que são agora os de aposentadoria. De acordo, excelência. Nobre conselheiro Antônio Cristóvão, seu microfone está desligado, nobre conselheiro. Desculpa, presidente, de acordo. Com a palavra, então, a nobre conselheira Ana Lu Maria. Obrigada, senhor presidente. Nós temos do processo 16 ao 22 aposentadorias, todas devidamente instruídas pela nossa SESEX, como também com pareceres do Ministério Público, são os relatórios. Excelência, seu microfone. Perdão, com a palavra, Vossa Excelência, nobre procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, processos de aposentadoria de Maria de Jesus de Araújo Cavalcante, da Secretaria de Estado de Saúde, aposentada no cargo de auxiliar de enfermagem, grupo 3, referência 5. Pedro Nolástico Maia, da Secretaria de Estado de Educação, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, referência 7. Rosângela da Costa Araújo, também da Secretaria de Estado de Educação, no cargo de professor P2, 30 horas, classe 2, referência J. Valdeci Maia de Oliveira Facundes, também da Secretaria de Estado de Educação, no cargo de professor P2, 30 horas, classe 4, referência J. Vanilde Pinto Torrejão dos Santos, no cargo de professor P2, 30 horas, classe 2, referência J. Vênus de Andrade Mendes, no cargo de professor P2, 30 horas, classe 2, referência J. Francisca das Chagas Ferreira Freire, no cargo de apoio administrativo, nível 2, 30 horas, classe 1, referência J. Deusla Maria da Silva, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 3, referência 8. E Francisca Mota da Silva, no cargo de apoio... desculpa, excelência. Na verdade, esse último já não é da conselheira Nalu, é da próxima relatora. Perfeito. Então, só até Francisca das Chagas Ferreira Freire. Estes são, com relação a esses processos que eu acabei de nominar, os pareceres ministeriais seguiram a orientação da área técnica deste tribunal, que certificou o cumprimento das exigências legais atinentes a cada uma das aposentadorias que foram nominadas, e, em razão disso, os pareceres ministeriais são pela legalidade e registro das respectivas aposentadorias no âmbito deste tribunal. São os pareceres, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, nobre conselheira Ana Lu Maria. Obrigada, senhor presidente. Vou direto ao voto. Reconhecimento da legalidade e registro no tribunal das aposentadorias das servidoras e dos servidores pensionados da pauta de 16 a 22. Notifique-se a servidora e os servidores para tomar conhecimento dessa decisão. Também se cópia do Instituto de Previdência do Estado do Acre,
que após as formalidades, estilo pelo arquivamento dos autos, é como eu voto, senhor. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto da nobre relatora, presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Quero pedir ao senhor, como ao nobre procurador, doutor João, ao e a noite, vamos entrar nessa sessão. Perfeito, nobre conselheira. Boa reunião, bom trabalho. Convidamos, então, a nobre conselheira Maria de Jesus a poder participar da sessão. Conselheira Nalu, então, vai ficar conosco? Não, vai então, bom trabalho, tá? Então, com a presença da nobre conselheira Maria de Jesus, daremos, então, prosseguimento à sessão. E agora, voltando à pauta normal, passamos ao primeiro processo da pauta, em que somos relatores, e assim pedimos ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão que possa presidir, então, os trabalhos. Obrigado, presidente. Meu bom dia, nobre procurador, doutor João Isidro, nosso presidente, conselheiro Antônio Malheiro, doutora Maria de Jesus, nossa conselheira, Luciano, nosso secretário das sessões. Meu bom dia àqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo pelos nossos canais. Estamos no processo, então, 147-139, que tem como relator Sua Excelência o conselheiro Antônio Malheiro, com a palavra. Obrigado, nobre presidente. Trata esse processo de aposentadoria da servidora da Secretaria Estadual de Educação, senhora Corina Pinto Campos, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, com 26 anos, 251 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária, integral, especial, por tempo de contribuição, mas há uma pequena incorreção, uma vez que ela estava na referência F, devendo ser transferida para a referência J. O doutor Parquet se pronunciou através de sua ilustre procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, excelência. Obrigado, nobre relator. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Levando em consideração as observações já feitas pelo nobre conselheiro relator, e considerando que a área técnica deste tribunal certificou o cumprimento das exigências legais atinentes a essa aposentadoria, o parecer ministerial é pela legalidade e registro neste tribunal. É o parecer, senhor presidente, senhora conselheira. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Então, nesse mesmo sentido, com a devida correção, pela legalidade e registro, comunicação aos interessados, ao Instituto de Previdência, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o nobre relator, excelência. Essa presidência também acompanha o voto do nobre relator. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Devolvo a palavra ao nosso presidente, conselheiro Antônio Malheiro, com as minhas considerações. Obrigado, nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Dando prosseguimento, então, à pauta, passamos agora ao processo número 2, 147-307, e tem Vossa Excelência como relator e a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Relatório trata os autos de processo para fins de apuração de responsabilidade do senhor Sandro Cunha de Souza, presidente da Câmara Municipal, senador Guiomar, em face do não envio e envio intempestivo ao Sistema Informatizado de Controle de Atos e Pessoal, SICAP, das remessas de dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal, de que trata a Resolução TCE 102 de 2016, alterada pela Resolução 118 de 2020, por parte da Câmara Municipal do senador Guiomar, referente ao primeiro quadrimestre de 2024, mês de janeiro,
registrado e autuado a partir do despacho à folha 6, com base no comunicado interno 360 de 2024, emitido pela Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, DAFO, deste tribunal. A DAFO, por meio da segunda Inspetoria Geral de Controle Externo, segundo IGSE, emitiu o relatório preliminar de análise técnica de folha 10 a 12 dos autos. Devidamente citada a folha 15 e 18, o responsável não apresentou defesa ou documentos, conforme certidão da Secretaria das Seções, a folha 19. Por seu turno, o Ministério Público de Contas manifestou-se a folha 23 a 24 dos autos, em pronunciamento subscrito pelo excelentíssimo senhor procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente, conselheira. Obrigado, meu conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, o novo procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, o presidente da Câmara Municipal de Senador Guiomar, senhor Sandro Cunha e Souza, não encaminhou a este tribunal as informações da origem atinentes ao mês de janeiro de 2024, relativo às despesas com o pessoal e folha de pagamento, e descumprindo, assim, as normas estabelecidas na resolução TCA número 102 de 2016, alterada pela resolução número 118 de 2020. Regularmente citado, não aproveitou a oportunidade, quedando-se inerte. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela aplicação de multa ao gestor, com fundamento no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal, dosada a critério do plenário. Este é o parecer, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, meu procurador. Com a palavra, Sua Excelência, conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, presidente. Apurada a intempestividade no envio da remessa de dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal da Câmara Municipal de Senador Guiomar, referente ao primeiro quadrimestre de 2024, com 34 dias de atraso, sem justificativa plausível, em descumprimentos aos artigos 1º e 4º da Resolução TCE 102/2016, alterado pela Resolução TCE, restou configurada grave infringência apta a autorizar a aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o artigo 8º da Resolução TCE 102 de 2016, alterada pela Resolução TCE 118 de 2020, e item B da ata de resolução para unificação das decisões das matérias de competência das câmaras, publicada no Diário Eletrônico de Contas número 1601, de 24 de junho de 2021, em desfavor do responsável. Em face do exposto, com fundamento do contido no relatório preliminar de análise técnica emitida pela DAFO, segundo a IGSE, e no parecer do Ministério Público de Contas, voto 1. Pela aplicação de multa ao senhor Sandro Cunha e Souza, presidente da Câmara Municipal do Senador Guiomar, com fundamento no artigo 89, do inciso 2º da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o artigo 8º da Resolução TCE número 102 de 2016, e item B da ata da decisão proferida na reunião administrativa do dia 11 de 5 de 2021, publicada no Diário Eletrônico de Contas, números 1601, de 24 de 6 de 2021, no valor de R$ 6.815, correspondentes a 1.000 UPF, Unidade Padrão Fiscal, considerando o valor de R$ 13,63 para o UPF do Estado do Acre, conforme decreto estadual de 11 de 26 de dezembro de 24, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, 13932-A, de 27 de dezembro de 2024, por conta do envio intempestivo ao Sistema Informatizado de Controle de Atos de Pessoal e da remessa de dados relacionados à folha de pagamentos e ao controle de atos de pessoal do primeiro quadrimestre de 2024. A Câmara Municipal de Senador Guiomar,
em descumprimento dos artigos 1º e 4º da Resolução TCE 102 de 2016, alterado pela Resolução 118 de 2020, assinalando-lhe um prazo de 30 dias para efetivar o recolhimento em favor do Tesouro do Estado do Acre, e tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento. É o voto, senhor presidente, senhora conselheira. Obrigado, nobre conselheiro. Apenas para marcar, acho que Vossa Excelência aplicou 500 UPF, mas escreveu 1000 UPF. Mas dessa resolução, então, o valor que eu aplico é 13.630, Ok. Porque o valor por descumprimento dessa resolução é 1000 UPF, que está no então nosso... é 13.630. Que eu acabei de pedir a nova tabela da UPF, então o 1000 UPF a 13,63 vai dar R$13.630. Esse é o valor. Desculpa. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação. Perfeito. Conselheira Maria de Jesus. Voto com o relator, Excelência. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade. Nós temos do voto do nobre conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 139.515, aposentadoria da servidora Luzia Moreira da Costa. Obrigado, presidente. Presidente, nobre conselheira, nobre procurador, gostaria de julgar em bloco os processos seguintes da minha relatoria, do terceiro ao 13º, retirando de pauta o processo, o 6º da pauta, pois esse processo não é de minha relatoria, por um engano. Não, excelência. Então, eu retiro de pauta o processo número 6. Pois não, excelência, Vossa Excelência é com a palavra. Obrigado. Então, o primeiro processo trata-se de aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Estado de Educação e Cultura e Esporte do Estado do Acre, senhora Luzia Moreira da Costa, no cargo de apoio administrativo nível referência 7, pelos seus 31 anos e 33 dias de contribuição para fim de aposentadoria, na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. O quarto processo seria a aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Estado do Acre, senhora Gerolina Costa e Silva, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, referente a 8, pelos seus 30 anos e 326 dias de contribuição para fins de aposentadorias, na modalidade voluntária por tempo de contribuição, necessitando neste processo a correção da referência 6 para a referência 8. Processo 5, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação e Cultura e Esporte do Estado do Acre, senhora Maria Aparecida Furlan Neto, de Franceschi, no cargo de professora de nível superior 30 horas. 1. Letra C, pelos seus 30 anos, 41 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral especial por tempo de contribuição. Tirei o processo 6º de pauta, vamos para o 7, aposentadoria do servidor público da Secretaria de Educação e Cultura e Esporte do Estado do Acre, senhor Francisco Marques da Silva, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, 30 horas, grupo 1, referência 8, pelos seus 35 anos e 294 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição, necessitando neste processo da correção da referência 5 para a referência 8. Processo 8, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Saúde do Estado do Acre, senhor Miraceli Araújo da Silva, no cargo de agente administrativo no grupo 3, referência 8, pelos seus 35 anos, 260 dias de contribuição, para fins de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição, necessitando
da correção da referência 7 para a referência 8. Aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Saúde do Estado do Acre, senhora Creuza Coelho Azevedo, do cargo de auxiliar operacional de serviços diversos do Grupo 1, referência 6, pelos seus 31 anos, 213 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral, por tempo de contribuição, necessitando da correção na referência 6 para a referência 8. 10º da pauta, aposentadoria do servidor público da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Estado do Acre, senhor Exílio Alves Freire, no cargo de apoio administrativo, 25 horas, classe 1, referência 6, pelos seus 36 anos e 25 dias de contribuição para fins de aposentadoria na modalidade voluntária por tempo de contribuição, necessitando também da correção da referência 6 para a referência 8. 11º, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação e Cultura, aposentadoria de Cultura, senhora Neuza Angélica Abreu da Silva, no cargo de apoio administrativo nível 2, 30 horas, classe 1, referência J, pelos seus 33 anos e 46 dias de contribuição para fins de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. Aqui também necessita a correção de referência H para a referência J. 12º, a aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Estado do Acre, senhora Francisca Maria da Silva Souza, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 3, referência 8, pelos seus 30 anos e 216 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária por tempo de contribuição. E a 13ª, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação e Cultura e Esporte do Estado do Acre, senhora Maria da Conceição da Costa, no cargo de apoio administrativo, nível 2, 25 horas, classe 1, referência 8, pelos seus 33 anos de contribuição para fins de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. Todos esses processos trata-se de aposentadoria, senhor presidente, são os relatórios. Então, são registrados a aposentadoria dos servidores e servidores públicos estaduais acima mencionados, senhor presidente. Os processos foram bem analisados pela DAFO, 4º GCE, por meio do relatório de análise técnica emitido nos autos propostos em todas as legalidades do registro das aposentadorias, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, o nobre procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Antes dos pronunciamentos, eu queria uma questão de ordem junto ao conselheiro relator, com relação ao processo 5 da pauta, a referência em que Vossa Excelência está registrando a aposentadoria de Maria Aparecida Furlaneto de Francesca. E é a C ou é H? Aposentadoria da servidora pública Maria Aparecida Furlaneto de Franceschi. Sim, qual é a letra, Excelência? Foi a letra C ou H? Letra C, pelos seus 30 anos. No parecer ministerial nesse processo, o resto está tudo de acordo com Vossa Excelência. Está a referência H, que foi recomendado pela área técnica. Então teria referência que ser H. H? Isso. Depois Vossa Excelência... Eu vejo aqui, com certeza, foi um erro de digitação aqui da minha assessoria, e eu fico com a correção do doutor Parquet. Obrigado, Excelência. Senhor presidente, muito obrigado. Em todos os processos que acabam de ser nominados, inclusive nas referências exatas que o conselheiro relator colocou as aposentadorias, e tendo a área técnica certificado que todas as exigências legais atinentes a cada uma delas foram cumpridas e observadas e verificadas por esse tribunal, os pareceres ministeriais são pela legalidade e registro das aposentadorias no âmbito deste tribunal. Este é o parecer, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro.
Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, para conclusão e voto. Senhor presidente, é o meu voto do mesmo termo do doutor Parquet pela legalidade e o registro das aposentadorias dos servidores e servidoras estaduais que aqui foram listados. Pela notificação do Instituto de Previdência, para o Acre Previdência tomar todas as medidas cabíveis dos servidores para tomarem conhecimento dessas decisões, senhor presidente, após o arquivamento. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o nobre relator, excelência. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos então agora ao processo 23 da pauta 139.977, que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. E eu já solicito também o julgamento em conjunto dos dois processos de minha relatoria, processo número 23 e 24 da pauta. Pois não, Vossa Excelência, com a palavra. Tratam os autos de processos de aposentadorias de servidoras civis, analisados pela quarta inspetoria, de acordo com a Constituição Federal e legislações correlatas. As servidoras preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios. Os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial do Estado do Acre e ambos os processos de aposentadorias ocorreram com as servidoras enquadradas em referência inferior à efetivamente devida. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, excelência. Obrigado, excelência. Com a palavra, o novo procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, as aposentadorias de Deusla Maria da Silva e Francisca Mota da Silva, ambas servidoras da Secretaria de Estado de Educação, e ambas no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 3, referência 8, já corrigida a referência, onde a área técnica certificou o cumprimento das exigências legais atinentes a cada uma dessas aposentadorias, e em razão disso, os pareceres ministeriais são pela legalidade e registro das mesmas neste tribunal. Este é o parecer, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, presidente. Ante o exposto, eu voto pela legalidade e registro dos atos de aposentadoria das servidoras Deusla Maria da Silva e Francisca Mota da Silva, observando o enquadramento reputado como correto em face da súmula de jurisprudência. Deu um tchum-tchum. Doutora Jesus meio que saiu do ar ali. É que a nossa rede Wi-Fi está dando problema. Doutora, podia repetir só o finalzinho da conclusão, dizendo que estava ok? Assim, eu voto pela legalidade de registro dos atos de aposentadoria da servidora Deusla Maria da Silva e Francisca Mota da Silva, observando a correção do enquadramento reputado como correto em face da súmula de jurisprudência número 2 desta Corte de Contas. Encaminhamento de cópia dos processos ao Acre Previdência para as devidas providências, fixando um prazo de 90 dias para as correções devidas e notificação das servidoras para tomarem conhecimento das decisões proferidas e, ao final, após a formalidade destino, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente e senhor conselheiro. Obrigado, nobre conselheira. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha o voto da nobre relatora, presidente. E assim acompanhamos também o voto, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Encerrada a pauta, passamos então às comunicações. Nobre procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Apenas cumprimentar a Vossa Excelência e o conselheiro Antônio Cristóvão pela condução dos trabalhos, doutor Luciano pelo auxílio que nos deu para que possamos realizar essa sessão, doutora Maria de Jesus pelo privilégio de estar junto conosco mais uma vez, e eu também junto a essa Câmara para poder participar dos trabalhos. Agradecer a todos que nos acompanharam ao vivo e depois, posteriormente, pelo YouTube. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, novo procurador, conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, senhor presidente, cumprimentar a todos, desejar um bom dia àqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo pelos nossos canais, e não deixar de salientar aqui um aviso nesse mês de março que nós estamos, que é um mês que as mulheres devem se cuidar. Estou aqui com um broche que me foi colocado sobre câncer de colo uterino e a endometriose. Então, que todas as nossas mulheres do nosso estado e do nosso Brasil se cuidem para prevenir dessa doença maléfica que acaba com muitas famílias, que tem cura, se previnem, que vai dar tudo certo. Um abraço a todos. Obrigado, novo conselheiro. Com a palavra, novo conselheiro Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Bem, quero cumprimentar a todos, somente os que nos assistem, né, através das nossas redes sociais. Agradecer os que colaboram para o pleno êxito desta sessão, especialmente ao nosso secretário, doutor Luciano, que nos auxilia, né, para que tudo dê certo. E também aqui o povo da internet, que está sempre nos assessorando, né, da informática, por conta dessa oscilação que nós estamos tendo hoje, que de vez em quando a voz some, mas graças a Deus conseguimos chegar ao final e deu tudo certo. E é só isso, um abraço a todos e muito obrigada, excelência. Obrigado, novo conselheiro. Assim, também, antes de encerrar, queria pedir, então, ao doutor Luciano que conste de ata desta sessão a solicitação da conselheira Ana Lu, pedindo uma reunião à presidência para discussão das multas relativas ao atraso nas informações enviadas a este tribunal. Que conste, então, da ata e que seja encaminhado à presidência a solicitação feita aqui, registrada e encaminhada pela conselheira Ana Lu. E não havendo mais nada a tratar, cumprimentamos todos que nos acompanharam e convocamos, então, sessão para dia e hora regimental. Encerrada a presente sessão.